Se você já entregou o celular para o seu filho só para conseguir respirar um pouquinho, esse vídeo é para você. Porque entre a gente, vamos lá, né? Quem é que nunca fez isso? Olá, muito prazer, seja muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Aline, eu sou mãe da Helena, eu sou empreendedora digital e eu sou a fundadora do canal. E esse é um lugar para mulheres que, assim como eu, estão tentando dar conta de tudo. Então, curte o vídeo e já se inscreve no canal. E se conhecer alguma outra mamãe também, já manda para ela, tá bom? Ser mãe de criança pequena, eu diria que é viver com a cabeça cheia e o coração puxado o tempo inteiro. Você tá ali tentando responder uma mensagem, resolver um problema, pensar no almoço saudável, organizar a casa, trabalhar, lavar roupa, tudo ao mesmo tempo. E sim, tem uma criança pequenininha ali que precisa de você, que te chama o tempo todo. E não é drama, é vida real, tá bom? Outro dia, eu estava conversando com uma amiga e ela falou uma frase que ficou muito na minha cabeça. Eu amo ser mãe, Aline, mas eu nunca consigo ficar mais de 30 minutos em silêncio. E eu pensei, cara, é isso, porque realmente é o que acontece comigo também aqui em casa. E eu percebi isso de um jeito muito claro. Numa tarde comum, aquelas que parecem iguais a todas as outras, eu estava aqui com a Helena dentro de casa, resolvendo algumas coisas de trabalho, nada muito complicado. Mas eu precisava de alguns minutos de concentração. Sentei no sofá, peguei o celular e comecei a gravar áudio atrás de áudio, tentando resolver as coisas. E a Helena estava ali perto brincando, silenciosa. E eu focada no trabalho, óbvio. O que para quem já vê criança quieta já sabe que é sinal de alerta, né? Eu comecei a falar, expliquei tudo direitinho, organizei as ideias, organizei a reunião, respirei fundo e quando eu achei que tinha feito tudo, ela apareceu do meu lado assim, me olhando, com um brinquedo quebrado na mão, os olhos com aquela urgência, né? E tipo, pô, mamãe, quebrou. Mamãe, vamos brincar comigo? Naquele momento, eu entendi que não era sobre o brinquedo, era sobre ser vista, era sobre ser ouvida, era sobre ter alguém ali com ela. E eu percebi uma coisa muito simples: a maternidade não acontece naqueles grandes momentos que a gente vê na televisão ou no cinema. Ela acontece nessas pequenas ocasiões, quando você está cansada, está ocupada e só queria terminar aquela tarefa do trabalho. Mas alguém pequeno precisa de você agora. E é aí que a gente entende porque muitas vezes o celular vira uma saída. Não porque a gente não ama os nossos filhos, mas porque a gente não consegue lidar muito com a exaustão do dia a dia. E em alguns dias, tudo que a gente quer é alguns minutos de silêncio mesmo, alguns minutos para respirar. E é nesse momento que a tela aparece, não como um luxo, não como uma escolha perfeita, mas como um pequeno descanso no meio daquela rotina toda, tá? E é aqui que tem, sim, muito julgamento, mas conversa entre um assunto muito importante, sabe? Não é sobre proibir tela, é sobre entender o que está acontecendo com os nossos filhos e conosco também. Porque hoje, gente, eu vejo a Helena pegar o tablet, o celular dela, as coisas, ela mexe melhor que eu. E isso mudou completamente da época da nossa infância. E eu não só estou dizendo aqui que vale, não sei o quê, enfim. Existem sim várias entrevistas de pediatras e psicólogos e uma coisa que eu sempre vejo que aparece é: as crianças estão mais estimuladas, mas menos tolerantes à frustração, mais conectadas, mas com mais dificuldade de esperar. E aí eu comecei a avaliar o próprio comportamento da Helena. Entre os 3 aninhos ali, o cérebro da criança está numa fase muito sensível. É quando se desenvolvem habilidades fundamentais, como atenção, linguagem, memória, controle emocional, capacidade de lidar com a frustração. Essas habilidades não nascem prontas, elas são construídas ao longo do dia a dia, brincando, esperando, errando, tentando de novo, ok? Eu lembro de uma conversa, uma roda de conversa com uma psicóloga, e ela dizia o seguinte: a criança aprende a se rir quando alguém ajuda a se rir. Não é a tela que ensina isso, é uma relação. É você sentar com ela e brincar e curtir aquele momento. E eu
entendo, cara, que é muito difícil, mas quando a criança passa muito tempo na tela, ela pode parecer que está ali tranquila, silenciosa, comportada, mas muitas vezes está aprendendo o que não precisa, porque a tela entretém, mas ela não ensina a viver. Lembra da nossa infância, que a gente brincava com terra, brincava na rua de pique-pega, brincava nossa, queimada, amarra brincar de queimada. Organizações sociais do mundo inteiro estão dizendo que crianças menores de 2 anos não devem ter contato com telas. E entre 2 ou 5 anos, o recomendado ali é no máximo 1 hora por dia. Mas na vida real, eu já vi crianças passarem 2, 3, 4, 5, 6 horas em frente a uma tela. Não porque os pais não se importam, mas porque os pais estão cansados. E aí entra uma outra realidade também, que às vezes os próprios pais também ficam na frente da tela. Já parou para pensar nisso? Existe um detalhe muito importante que poucas pessoas percebem. Não é o ritmo da tela da criança, é o tempo de tela dos pais. Existe um termo na psicologia chamado tecnoferência. O que significa isso, Aline? É a interferência da tecnologia na relação entre pais e filhos. Não é só usar o celular, é você estar fisicamente ali presente, mas emocionalmente disponível para aquela criança. Já percebeu? Eu observo às vezes a Helena fica, mamãe, mamãe, e você tá com o celular, ela quer que você olhe para ela. Agora eu quero te mostrar uma mudança simples que eu fiz. Nada radical, nada impossível, nada perfeito, tá? Só a realidade, coisas que funcionam na nossa vida de mãe. Começa a criar momentos sem tela. Não o dia inteiro, não precisa ser o dia inteiro. E também não precisa ser todos os momentos, mas apenas alguns, tá? Por exemplo, a hora da refeição, a hora do banho, a hora de dormir. Eu acho que esses momentos é legal até que você não tenha tela. Mantenha o celular longe e tenta viver aquele momento ao lado do teu pequenininho. Observa também o seu uso de tela. Não precisa cortar tudo. Quantas vezes você pega o celular sem necessidade? Porque a criança aprende vendo o que você faz, não o que você fala, ok? Outra coisa, substitui a distração por conexão. Não precisa você elaborar aquela atividade extraordinária. Eu costumo pegar aqui em casa aqueles desenhos preto e branco, jogo tudo no Pinterest, às vezes eu peço pela própria IA, imprimo tudo, sento com ela no chão e começo a pintar, rabiscar, inventar histórias e ela ama isso, porque presença vale mais do que perfeição, sempre. Entendeu isso? Se esse vídeo fez sentido para você, que também está aí nesse meio de telas e telas com as crianças, manda para alguma mãe também que está cansada e precisa ouvir isso. Gente, a gente não precisa ser perfeita. A gente só precisa vivenciar essa infância mais presente, tá bom? Qual foi a coisa mais engraçada que seu filho já te falou no meio de um momento sério? Porque eu sei que tem muita mãe e muita história legal e eu quero ler, ok? Comenta aqui nos comentários para mim, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.